Eu vou chamar aqui agora o meu amigo Fábio Pontes, que está esperando já há um tempinho, para falar desse resultado que foi definido lá em Rio Branco no primeiro turno, né? O Tião Bocalon, 71 anos, derrotou já no primeiro turno, ganhou a eleição com 54,82%, o candidato Marcos Alexandre do MDB, que teve 34,77% dos votos. O Tião Bocalon, filiado ao PL, bolsonarista, não sei se de ocasião, mas dá tudo pelo Bolsonaro toda vez que eu vejo as idas do Bolsonaro no Rio Branco, né? Fábio, seja bem-vindo para falar para a gente aqui como é que foi o quadro aí. Olá, Rosiane. Boa tarde novamente. Esse realmente foi o cenário, né? E essa eleição em Rio Branco, ela foi totalmente atípica. Por exemplo, o atual prefeito, Tião Bocalon, como você falou, um bolsonarista, a gente não sabe se de conveniência ou realmente por identificação, vamos dizer assim, ideológica ou de pensamento com o que é o bolsonarismo. Ele passou a campanha dele toda fazendo a sua campanha eleitoral vestindo, né, a camisa da seleção, usando um chapéu de cowboy, né? Ele que é um cara historicamente aqui em Rio Branco e no Acre ligado ao agronegócio, que tem um discurso fortemente pró-agronegócio e contra a preservação ambiental. Quando o PT esteve no poder aqui no Acre por 20 anos, a sua principal bandeira de oposição foi criticar as políticas do PT para a preservação ambiental, né, o que nós chamávamos aqui da florestania. Então, esse discurso pegou muito forte, né, de sempre acusar as políticas ambientais que foram implementadas pelos governos do PT como responsáveis por deixar o Acre no possível atraso econômico, social, enfim. Então isso colou muito forte e ele conseguiu trazer esse discurso. Então ele sempre tem essa bandeira do agronegócio. Apesar de que na sua gestão a gente não viu nenhum progresso em termos de aumento da produção rural em Rio Branco. Então o Bocalon ele foi eleito prefeito a primeira vez e vale destacar que o Bocalon, antes dele se projetar aqui no Acre, né, como uma liderança de nível estadual, ele era prefeito de um município aqui do interior, chamado Acrelândia, né, que é um município que ele foi fruto da colonização sulista, né, dos gaúchos, paranaenses, catarinenses que vinham para o Acre para ocupar terras, e é um município muito forte, com essa vocação muito para a produção rural. Então, ele fez lá uma boa gestão, uma boa administração. Ele conseguiu projetar esse município de Acrelândia, que fica na divisa com Rondônia e também com o Amazonas. Ele conseguiu projetar a Acrelândia como esse polo da grande produção do Acre, né? Ele era um município que alimentava o Acre, através da pecuária, da agricultura, enfim. Então ele vem com esse status e ele se projeta. Então, a partir de 2006, o Bocalon ele vem disputando sucessivas eleições majoritárias, seja para o governo do estado ou para a prefeitura da capital, Rio Branco, que é o maior e mais importante colégio eleitoral no Acre. Então ele vem, né, em diversas campanhas se apresentava como essa alternativa ao petismo, né, e sempre também com o discurso do produzir para empregar, enfim. E até que de tanto ele bater na porta, em 2020, nessa esteira do bolsonarismo que tomou de conta do Acre e de boa parte dos estados aqui do norte do Brasil, ele se elegeu prefeito, mesmo indo contra a máquina do governo do estado. Assim, é muito interessante esse histórico do Bocalon, porque ele já foi do PSDB, ele já foi começou também, já teve carreira no MDB, no PP. Então, quando ele foi eleito lá em 2020, ele estava no PP, no Partido Progressistas, do governador Gladson Cameli. Só que o Gladson não o apoiou oficialmente. O candidato do Gladson era a atual prefeita de então, Socorro Neri, porque ele chegou e falou, eu vou apoiar você, e aí o PP se dividiu e decidiu que ia lançar o Bocalon como candidato a prefeito, e assim foi. Né, enfrentando, vamos dizer assim, mas apesar de enfrentar a máquina do governo do estado, o governador oficialmente ele nunca
se empenhou realmente em colocar essa máquina para tentar reeleger a Socorro Neri naquele momento. Então, ele é eleito pelo PP, né? Então você tem ali, aí já o PP começa a se consolidar como essa grande força política no Acre, após 20 anos, como eu falei, de hegemonia plena do Partido dos Trabalhadores aqui no Acre. E então, você, apesar de prefeito e governador, naquele momento ali, serem do mesmo partido, os dois estão ali brigando constantemente. Eles não fazem uma gestão, uma administração conjunta, de tocar projetos comuns entre prefeitura e governo, ações conjuntas, trabalhos conjuntos. Ao contrário, eles estão sempre brigando, se engalfinhando. A gente falava que no começo desse ano que eles brigavam até pelo carnaval, para ver quem fazia o carnaval mais bonito, para quem atraía mais público. Fábio, né? Fábio, eu tô lembrada de uma cena de uma das viagens do Bolsonaro aí, acho que foi há um ano mais ou menos, até mandei o link para você, e eles brigaram na frente do Bolsonaro, uma baixaria, uma coisa horrorosa. O prefeito chegou, eu não sei o que ele falou no ouvido do governador. Aí o governador pegou o microfone, né? Vai tapar o buraco das ruas. Né? Então, na frente... isso ao vivo para TV Brasil. O Bolsonaro nem gosta, né, dessa briga também por ele. Então, assim, por conta disso, né, desse balaio de gatos dentro do próprio grupo político que domina hoje o poder, e também como consequência de uma gestão desastrosa, na minha opinião, uma gestão desastrosa que foi a de Tião Bocalon, todas as pesquisas que eram feitas nesses últimos um ano e meio, mostravam o Marcos Alexandre, que é um ex-prefeito de Rio Branco, que foi prefeito de Rio Branco, inclusive pelo PT, entre 2013, na verdade. Né? Ele foi eleito em 2012 a primeira vez, então ele ficou entre 2013 a 2018. Então ele foi bem avaliado, e naquele momento o PT estava no seu auge, né? Era o Marcos Alexandre, prefeito, né? Sucedendo o próprio PT, que estava na prefeitura com Raimundo Angelim, e você tinha no governo do estado a figura do Tião Viana, né? Irmão do Jorge Viana, que foi o primeiro governador do PT aqui no Acre. Então você tinha Macri e fora que também tinha Dilma Rousseff ocupando, né? O PT também estava no Planalto. Então você tinha uma superestrutura e hegemonia de poder do Partido dos Trabalhadores. Então, em 2018, já quando o Acre vinha passando por esse forte movimento do antipetismo, e aí você vê o crescimento da extrema-direita e do bolsonarismo, o Marcos Alexandre, então prefeito, ele é convidado a disputar o governo do estado, já vindo em desvantagem, né? Então ele renuncia à prefeitura de Rio Branco, deixa a prefeitura com a Socorro Neri, do PSB, e aí ele vai disputar o governo do estado, já com o PT muito enfraquecido eleitoralmente, e vai disputar com o Gladson Cameli, que vinha naquele momento muito embalado, um cara super popular, super carismático, super bem avaliado, e também já vem naquela esteira do antipetismo, do bolsonarismo. Então, sem nenhuma dificuldade, né, o Gladson Cameli é eleito governador, e o PT perde a prefeitura de Rio Branco e perde o governo do estado. Então, o partido começa ali já, né, e também, naquela eleição de 2018, tinha um senador da República, que era o Jorge Viana, que tentava a reeleição, não foi reeleito, perdeu a eleição para o Senado, né, para o Márcio Bittar, bolsonarista também hoje, radical. E então nós temos esse cenário. Então o Bocalon, né, apesar dele ter tido uma gestão, então ele vem com essa gestão muito ruim, muito mal avaliada. Você tinha uma cidade totalmente abandonada, com ruas cheias de buraco, intrafegáveis, infraestrutura precária. Ele conseguiu acabar com o sistema público de transporte na cidade, né? Então, ele vinha ali até junho, agosto desse ano, atrás nas pesquisas do Marcos Alexandre. O que o Marcos Alexandre fez para tentar diminuir essa rejeição ao petismo? Ele se desfiliou do PT e vai se abrigar num partido de centro, o MDB, que é justamente para tentar se desvencilhar daquela imagem que ele trazia de um político do PT. Então, mas mesmo assim ele não conseguiu. Então o Marcos Alexandre ele vem numa frente ampla, vamos dizer assim, reunindo partidos de centro, direita e da esquerda.
E aí vale um outro ponto bem interessante, Rosângela, nessa eleição, é que pela primeira vez o Partido dos Trabalhadores ele não disputa uma eleição majoritária em Rio Branco. Nossa. Né? É incrível rejeição. isso. Que coisa. Tamanha rejeição que o partido tem, né? Partido que já teve prefeitura, né? O Jorge Viana já foi prefeito de Rio Branco lá em 1990, foi governador em 2 mandatos, muito bem avaliado. Então, ali, né, já conseguiu aqui no Acre, dos 22 municípios, tinha mais da metade dos prefeitos, tinha dos 8 deputados federais, tinha metade da bancada, tinha 3 senadores, era uma super máquina, né, que funcionava aqui. Hoje, chegou o momento em que o partido não conseguiu nem ter um candidato a prefeito na capital. Você vê o tamanho e desgaste do partido. Enfim, então, a gente tem o prefeito, ele iniciou a campanha em desvantagem diante do Marcos Alexandre, mas com o tempo, à medida que a campanha vai avançando, a campanha eleitoral, propaganda, enfim, e aí também outro ponto, né? Depois de passarem 4 anos brigando e trocando farpas, Gladson, Cameli e Bocalon decidem se aliar. E aí vale outro ponto. Como eu falei, o Bocalon foi eleito pelo PP do Gladson, então chegou um momento tão de desgaste que o Bocalon foi praticamente convidado a se desfiliar do PP, foi praticamente expulso do Progressistas. E aí ele, logicamente, ele surfando na onda bolsonarista, vai para onde? Para o PL. Onde ele é recebido de braços abertos, né? Tem um grande ato de filiação. O próprio Bolsonaro vinha a Rio Branco abonar sua ficha de filiação ao PL. Enfim, então eles se alinham porque eles veem que o Marcos Alexandre vem muito forte, com muita chance de vitória, e eles sabem que se o Marcos Alexandre ganhasse, o partido do governo, o Progressistas, eles iam perdendo um pouco de sua hegemonia, né? Ia ter um equilíbrio de força ali. Então eles se alinham para sobreviver, esquecem tudo aquilo que aconteceu no passado e assim vai. Né? Então, eu falo que o Marcos Alexandre ele foi derrotado por 3 máquinas, né? A máquina do governo do Estado, a máquina da prefeitura e a máquina, como você falou há pouco, do bolsonarismo. Num Estado onde o antipetismo é muito forte, e nisso eles bateram muito forte durante a campanha eleitoral, foi uma campanha que foi praticamente ali, como o Montezuma falou em Porto Velho. Mesmo Rio Branco também ficando ali dias, semanas, tomada pela fumaça das queimadas, a cidade enfrentando uma crise hídrica grave por conta da seca extrema. Nós também, no começo do ano, tivemos uma grande alagação, uma grande enchente, né, que atingiu grande parte da cidade. Todos esses temas eles ficaram ali praticamente, nem foi tocado esses temas ambientais, por exemplo. Mas o grande debate foi a questão de valores, de esquerda, direita, papapá, porque tu é petista, comunista, né? Então, e aí o Bocalon vem nessa onda, né, com o apoio da máquina, surfando ainda nessa onda bolsonarista, conservadora, de direita, muito forte aqui, e consegue virar o jogo e é eleito ainda no primeiro turno. Então, esse é um pouco aqui do resultado das eleições. Perfeito. Em Rio Branco, o PP, né, o Partido Progressistas, saiu com a grande força política no Estado. Dos 22 municípios, conseguiu a vitória em 14, inclusive em Cruzeiro do Sul, que é a 2ª maior cidade do Acre, e terra natal do atual governador, que inclusive também foi uma virada, porque lá até os 45 do segundo tempo, a favorita era a ex-deputada federal Jéssica Salles, né? O atual prefeito Zequinha Lima, do PP, vinha em segundo, mas de repente ele consegue virar. Né? Então é isso. Assim. Então nós temos essa consolidação. As eleições municipais de 2024 elas são a plena consolidação das forças de direita, extrema-direitas, mais conservadoras no poder no Acre, e com certeza isso vai se prolongar aí pelos próximos anos, e não sabemos quando e se um dia, talvez, as forças mais à esquerda, mais progressistas, ligadas ao PT, enfim, vão um dia voltar ao poder no Acre, Rosiane.
Que show da Xuxa é esse, né? Sei que tem muita gente que não suporta mais essa frase, mas enfim. Olha, perfeita a explicação do Fábio, não seria diferente, e também o fechamento, né? Esse fechamento, uma consolidação da direita, dois políticos muito, como a gente fala, excêntricos, né? Tanto no governo quanto na prefeitura. Tinham a Bocaina novamente a prefeitura garante com uma estratégia, teve estratégia, né? O Gladson Cameli também faz uma estratégia para concorrer à sua reeleição. Temos esse quadro.